Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida nesse dia. Deus de milagre, Deus de poder, Deus que visita a tua casa. O nosso tema deste dia é a importância do culto doméstico. Culto doméstico é um tesouro que nós estamos perdendo ao longo do tempo. Essa perda tem profundas e tristes consequências, porque atrás do enfraquecimento da comunhão familiar, as coisas urgentes tomaram o lugar das coisas importantes. O culto doméstico é uma educação cristã que começa no lar. Aí está o alicerce da família. Se o lar não estiver comprometido com o ensino da palavra de Deus, a igreja não cumprirá cabalmente o seu papel. É no lar que essas bases são plantadas. É no lar que devemos ser alimentados com o leite genuíno da piedade. É no lar que forjamos o nosso caráter e crescemos rumo à estatura de varão perfeito. Mas eu gostaria de ler em Deuteronômio 6, diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando. Mas aonde isso vai acontecer? É no lar. É através do culto doméstico. E aí eu separei alguns tópicos. Por que é importante fazermos o culto doméstico? Primeiro, porque é bíblico. A palavra de Deus está dizendo que nós precisamos inculcar. Nós precisamos falar andando, sentando, caminhando, falando sobre o Deus que nós servimos. Então, o culto doméstico é algo bíblico. O culto doméstico fortalece os laços familiares. O culto doméstico edifica e fortalece a vida cristã de cada indivíduo. Necessidades e vitórias são compartilhados no lar em oração. É o momento para tirar dúvidas a respeito da Bíblia e da vida cristã. É uma oportunidade de apresentar o plano de salvação às nossas crianças, porque quem tem que fazer isso são os pais. E é por isso que é necessário o culto doméstico em nossas casas. É um momento de testemunho, porque você vai falando para a sua criança, inculcando na sua criança, e quando ela está na escola, está lá no curso, na natação, essa criança vai testemunhar do Deus o qual nós servimos. Eu tive um aluno na EBD, e esse menino, todas as vezes, ele escrevia os pedidos de oração das outras crianças, só tinha 7 anos. E ele estudava num colégio de freira. E todos os dias a freira rezava. E aí, ele sério. E a freira olhou para ele e disse, por que você não reza? Ele disse, eu não preciso. Eu falo diretamente com Deus. E aquela freira disse para ele, fale com teu Deus. E ele falou, Pai de amor, visita essa professora. Abre a mente dos meus amiguinhos para que possamos, nesse dia, aprendermos todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Ela ficou de boca aberta. Quando ele disse, eu não preciso repetir palavras. Eu falo diretamente com meu Deus. E onde ele aprendeu isso?
no lar, no culto doméstico. O culto doméstico também tem mais um ponto, porque nos dispõe para enfrentarmos as tarefas diárias com um coração alegre. Então, se eu tenho culto doméstico na minha casa, se eu pego a minha família e faço culto doméstico, eu vou ter capacidade, eu vou estar fortalecido para ir para o mundo e enfrentar todas as tarefas, mas com alegria no meu coração, porque eu sei a quem eu tenho servido. Eu sei que é poderoso para fazer muito mais aquilo que pedimos ou pensamos. Temos perdido a grande oportunidade hoje de evangelizarmos, de testemunharmos, porque estamos perdendo a oportunidade de servir a Deus dentro de casa. Mas também esse culto nos dá força para enfrentarmos os desânimos, as decepções, as adversidades e as frustrações. Como as pessoas têm enfrentado hoje tanto desânimo? Ai, não deu certo, Deus não ouviu a oração, então eu vou parar, vou sair da igreja, não vou servir mais esse Deus. Mas por quê? Não é fortalecido. Eu costumo dizer que assim como esse corpo precisa de vitaminas, proteínas, sais minerais, o espiritual precisa de alimento. E você só terá esse alimento no culto doméstico. O que mais acontece nesse culto? Porque conhecemos o Deus que nos conforta e nos consola. A palavra de Deus é muito clara quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não é para ficar decorado, mas isso é para ser vivido, porque quando eu tenho o Senhor como meu pastor, eu sei que Ele supre todas as minhas necessidades. E onde eu aprendi o Salmo 23? Aonde eu decorei o Salmo 23? Exatamente no meu lar. Mas tem algo mais do culto doméstico. Este culto suaviza e engrandece o convívio em família. Um sabe da dor do outro, um compartilha a dificuldade do outro. Quando estamos reunidos em família, um ora pelo outro. É bênção. E a igreja de Jesus hoje na terra tem perdido. Então não é à toa essa quarentena, é para que possamos voltar a fazer aquilo que o Senhor nos ordenou desde o início, porque lá em Deuteronômio está dizendo. E às vezes nós temos perdido essa tão grande oportunidade. E aí, o último que eu destaquei, porque esclarece o mal entendido e alivia as tensões por vezes que invade o ambiente sagrado do lar. Mas, irmã Adriana, há anos que eu não faço, ou na minha nova família eu nunca fiz, mamãe fazia, papai fazia, vovó fazia, mas eu me casei e não faço culto doméstico. E eu gostaria de te convidar hoje a voltar a fazer esse culto, a voltar a ter intimidade com Deus, a voltar a colocar Deus como centro da tua casa e da tua família. Mas como começar? Primeira coisa, planeje esse tempo em família. Mas, irmã Adriana, um estuda de manhã, outro à noite, outro chega cansado. Vamos arranjar, vamos planejar, vamos organizar um tempo para termos com Deus junto em família. Lembre-se que o culto é a Deus. O que é culto para você? É você adorar uma divindade. E a nossa divindade se chama Jesus, o Rei, o que pode todas as coisas. Então lembre-se que o culto doméstico é para você adorar, bendizer, compartilhar com Deus todas as suas coisas. Em João 15:5 diz assim: sem mim nada podeis fazer. O que nós temos hoje enfrentado com dificuldades, decepções, adversidade, frustrações, é porque nós não temos pedido a orientação ao Deus que pode todas as coisas. Então planeje um tempo para começar o culto. Lembre-se que é um culto em adoração a Deus. Seja criativo, seja simples,
mas não superficial. Ah, vamos ter que fazer o culto, que vamos ter que fazer. Não tem que fazer. É algo como diz o salmista, que lá no Salmo 1, que ele diz: antes tenho o meu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. É com prazer, não por obrigação. Sabe por quê, meu irmão? Deus não te dá a vida por obrigação. Ele te dá a vida porque te ama. Ele te deu essa família porque Ele te ama. Ele é Deus na tua vida. Às vezes a gente tem prazer de estar diante de uma rede social o dia inteiro. Nós temos prazer de ficar tocando o nosso dedinho ali o dia inteiro, mas não temos prazer de separar pelo menos 30 minutos para buscar a face do Senhor. Então seja simples, não superficial. Promova a participação. Joãozinho, não posso. Fulano, não posso. Não desanime com isso. Continue e persevere, porque o inimigo das nossas almas não quer que você tenha intimidade em família. E o objetivo de Satanás é derrotar a família. O objetivo de Satanás é acabar com a família. E através do culto, você terá vitória sobre vitória. Seja breve. Não precisa ser um culto de 2 horas, 2 horas e meia, porque às vezes você tem criança, às vezes você tem um adolescente, às vezes você tem um idoso. Seja um culto objetivo, mas não deixe de fazer. E chegando ao pontinho final, vamos encorajar as nossas famílias a abraçar esse projeto. Vamos voltar a fazermos o culto doméstico. Precisamos retornar ontem esse grande projeto no meio da nossa família, para que a família volte a se colocar no altar do Senhor. Nossa casa precisa ser uma igreja viva a serviço do Deus viva. Meu irmão, minha irmã, você que está ao alcance da minha voz, fale como Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmã Adriana, o líder A não faz, o líder B não faz. Não importa, porque haverá o dia que você dará contas ao Senhor, da sua família, dos seus filhos. Então, abra o seu coração e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E volte para o culto doméstico. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer sobre a tua vida o desejo, a vontade de cultuar Ele em todo o tempo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.